Olá pessoal, aqui quem está falando é o Pajé. Vamos iniciar um vídeo sobre a história do Brasil. E antes de começar o vídeo, eu tenho algumas coisas para falar. A primeira coisa é, o título do vídeo é Descobrimento do Brasil, mas como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu venho aqui reforçar que descobrimento não é uma palavra utilizada por todos os historiadores e estudiosos. Alguns preferem o termo invasão. Eu utilizei a palavra descobrimento no título do vídeo porque vai ficar mais fácil para as pessoas que estão pesquisando a respeito do assunto chegarem até o meu vídeo. Mas eu compartilho da opinião de que o termo correto para esse caso seria invasão. Outra coisa que eu tenho para falar é que estão comentando bastante, estão falando bastante a respeito da capoeira gospel. E algumas pessoas me perguntaram se eu vou falar sobre isso e qual a minha opinião. Bom, eu vou falar a respeito disso sim, só que vai ser mais pra frente. Agora, nos vídeos da história do Brasil e da capoeira, eu acabei de chegar em 1700. Eu vou entrar nesse assunto da capoeira gospel só quando eu chegar na parte em que o mestre Bimba funda a luta regional baiana. Ou seja, tem alguns séculos aí pra frente para eu chegar nesse assunto. E é bom deixar bem claro que quem tem religião é o capoeirista e não a capoeira. E uma outra coisa que eu queria falar também era deixar um abraço aqui para o meu amigo, o mestre Pé de Vento, que vem acompanhando todos os meus vídeos até agora e que no último vídeo dele, ele deixou um salve lá para mim e ajudou na divulgação da malta. Mestre, muito obrigado por estar assistindo meus vídeos, muito obrigado por ter dado essa força aí para a malta. Eu admiro muito seu trabalho. Bom pessoal, então é isso, sem mais enrolação, vamos ver a história por outros olhos. Já fazia quase um século de investimentos e já constavam centenas de mortes ocorridas nas tentativas portuguesas de descobrir um caminho para chegar até a Índia através do mar, até que Vasco da Gama consegue encontrar esse caminho. Quando a notícia chegou até o rei de Portugal, que na época era Dom Manuel I, rapidamente ele começou a organizar uma nova expedição para refazer o mesmo caminho e construir uma feitoria nas Índias, por bem ou por mal. O objetivo disso era monopolizar o comércio marítimo de especiarias. Assim que ele conseguiu o apoio financeiro de alguns investidores de reputação meio obscura lá da Europa, o rei deu início ao processo de organizar o retorno para as Índias. Após a descoberta deste caminho marítimo, os portugueses tiveram 8 meses para organizar as coisas para a próxima viagem. E este tempo era muito curto para organizar essa expedição, porque ia ser uma expedição grande, com 10 naus, 3 caravelas e com aproximadamente 1.500 homens. E esses homens eram de níveis sociais diversos, de nobres a degredados. Se tudo não tivesse pronto em 8 meses, eles perderiam as correntes marítimas favoráveis para a navegação e só poderiam partir no ano seguinte. Todos esses homens eram escolhidos devido às suas habilidades e conhecimentos. Além disso, alguns eram escolhidos devido a uma complexa teia de ligações familiares e de linhagem. Geralmente esses últimos eram da Ordem de Cristo. O principal objetivo da viagem era chegar até a Índia, exatamente em Calicut, para impressionar um soberano hindu que havia ofendido o reino de Portugal 2 anos antes, por desdenhar dos portugueses da expedição do Vasco da Gama. Essa última expedição que ele fez que descobriu o caminho das Índias pelo mar. E como eles iriam fazer isso? Exibindo o poder de navegação, armamentista e as riquezas de Portugal, levando muitos tesouros de presente e também prontos para entrar em guerra caso o soberano não permitisse a instalação de uma feitoria ali. O objetivo secundário dessa viagem era o de construir uma outra feitoria na cidade de Sofala, na costa oriental da África. E no meio disso, eles iriam fazer uma escala numa determinada região para comprovar rumores de que haviam terras ali do lado oposto do caminho das Índias e eles queriam já demarcar o território ali para eles. Para ser o chefe supremo dessa expedição, Dom Manuel escolheu Pedro Álvares Cabral, que recebeu as orientações
para a viagem diretamente do próprio Vasco da Gama. Essa escolha se deu por conta dos conhecimentos de Cabral, pelos serviços que ele prestou para a coroa e por uma complicada teia de linhagem. Na prática, Cabral era um comandante militar. O lado técnico da navegação era feito por outros responsáveis. No dia 9 de março de 1500, a esquadra de Cabral parte de Portugal para cumprir a sua missão na Índia. Alguns meses antes, Yanez Pinzón, um navegador espanhol, organiza uma expedição financiada por ele mesmo, com 4 caravelas e mais ou menos 150 homens. Num dado momento, a expedição de Pinzón passa por uma forte tempestade que durou semanas, e os ventos fizeram com que o percurso que deveria ser feito em mais ou menos um mês fosse feito em apenas 13 dias. Então, na manhã do dia 26 de janeiro de 1500, a expedição de Pinzón desembarca em um cabo, batizado de Santa Maria da Consolación, que era, na verdade, a ponta do Macuripe, no Ceará. Dali em diante, por onde ia passando, a expedição de Pinzón ia entrando em conflito com indígenas e também fazendo amizades. Encontraram e fizeram os primeiros registros europeus dos rios Curu, no entorno de Fortaleza, e também do rio Amazonas, que foi batizado inicialmente d'Água de Santa Maria de la Mar Dulce. Embora tenha chegado alguns meses antes de Cabral, pouco ou nada se fala nas escolas sobre essa expedição, provavelmente devido à pouca importância prática para a história portuguesa. Aliás, os portugueses só foram chegar lá décadas mais tarde. Da partida de Portugal até a chegada em solo brasileiro, Cabral levou em torno de 45 dias. Ao chegar no território, ele permaneceu apenas por 10 dias e seguiu para a Índia para completar a sua verdadeira missão. Destes 10 dias, temos o famoso registro de Pero Vaz de Caminha. E desta viagem, ficaram no Brasil apenas 8 europeus, sendo 3 degredados e 5 desertores. Em 21 de julho, Cabral retorna a Portugal com a missão cumprida, mesmo que por vias confusas, mas cumprida. Voltou com navios cheios de especiarias que renderam muito à coroa portuguesa. Dom Manuel faz questão de se gabar para toda a Europa pelo fato de ter conseguido realizar seus objetivos em relação à Índia, e o fato do descobrimento do Brasil, que era chamado de Vera Cruz, era mencionado apenas para informar que esse território recém-descoberto poderia ser uma conveniente escala para futuras viagens até a Índia. Ou seja, para a coroa portuguesa, esse descobrimento foi um simples detalhe em uma carta. Cabral falece por volta de 1520, doente, excluído e esquecido por todos. Ao se recusar a retornar para Calicut como subcomandante numa nova expedição, Cabral se indispõe com Dom Manuel, que apesar de ter continuado a pagar uma pensão anual até o fim de sua vida, nunca iria perdoá-lo. Cabral nunca mais navegou e tampouco retornou ao Brasil. Dom Manuel vai morrer mais ou menos em 1521, sem jamais ter expressado nenhum pingo de interesse pela descoberta de Cabral, que de fato só vai receber a atenção da coroa portuguesa 40 anos mais tarde. Então, esse é o resumo do quadro geral de como que foi essa viagem do descobrimento do Brasil. De uma forma prática e direta, o contexto é esse aí. Sem grandes fantasias, sem grandes heróis cavaleiros em viagens em busca do desconhecido, como algumas pessoas andam vendendo por aí. A realidade é bem menos bonitinha. Para quem tiver interesse, o texto que deu origem a esse vídeo e as referências utilizadas para compor o texto vão estar aqui na descrição. Então, muito obrigado para quem me assistiu e até o próximo vídeo.